Do hype à queda, vamos falar a respeito das pedras saborizadas. Nunca ouviu falar sobre? Confira tudo aqui comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Sakamoto para mais um vídeo aqui no Tudo Xixa e Misturado. Sim, as pedras saborizadas existiram há um bom tempo, não só no mercado brasileiro, mas no mundo todo. A marca que mais se consolidou aí nesse momento, nesse segmento, foi a Shiazo, que tem a sua origem nos Estados Unidos, mas também teve a sua concorrência. A gente pode citar a Exhale, que chegou a fazer um trabalho que incomodou um pouquinho aí a hegemonia da Shiazo. Mas essa hegemonia, ela durou por muito pouco tempo. Na verdade, esse segmento das pedrinhas, ele teve aí uma duração muito curta no mercado, por isso que a gente chama esse quadro aí do hype à queda. E teve até marca brasileira que investiu seu tempo para produzir algo aqui no nosso país, mais precisamente, se não me falha a memória, lá no Nordeste, no estado da Bahia, que era a Ista, que fez muito sucesso aí no seu pouco tempo de existência, ou pelo menos no seu pouco tempo de demanda, na qual o sabor de manga foi considerado aí um dos melhores, se não o melhor da marca criado para aquela situação. E como funcionavam essas pedras saborizadas? Elas tinham um alto poder de absorção por se tratarem de pedras minerais. E o que era colocado? Era um favorizante, realmente, um líquido, então essa pedra ficava ali como uma esponja absorvendo, e quando colocado sobre uma alta quantidade de calor, uma alta temperatura, acabava trazendo em forma de vapor, tá certo? Então, as questões que tornavam as pedras diferentes, o fato de não utilizar o tabaco e, consequentemente, não ter a presença ou do alcatrão ou principalmente aí da nicotina. Então acabou atraindo alguns consumidores que não queriam ir para o lado da nicotina e outros que simplesmente queriam testar. E esse talvez tenha sido o maior problema, porque o número de pessoas que queriam testar algo sem nicotina para realmente seguir a vida eram pouquíssimos, e aqueles que já estavam acostumados devido ao uso do tabaco não curtiram nem um pouco esse fato de ser extremamente leve, de não ter nenhum peso, de não sentir absolutamente nada. E talvez também tenha sido motivo da sua pouca duração no mercado. Há quem diga que essas pedras eram reutilizáveis. Se você colocasse novamente no potinho, né, vamos contar um pouco dessa história. Chegavam em potes de plástico, onde tinha a pedra já saborizada com um pouco de líquido. E quando você reutilizava a pedra, adicionava novamente no líquido, há quem diga que ela funcionava normalmente depois de um tempo que ela ficava ali, entre aspas, marinando. Mas eu nunca achei que fosse assim tão higiênico ou tão interessante. E na minha humilde opinião tinha um problema bem sério, porque você não conseguia fazer com uma altura considerável num roche, falando de roche funnel ou roche vortex, que é até um assunto que a gente pode comentar aqui em um dos vídeos do canal. E era somente recomendado para esses roches, porque o melaço que ficava um pouco das pedras não escorria aí pela stem e fazendo com que mantivesse o calor e também o sabor. Mas falando sobre a altura de preparo, tinha que ser um pouco abaixo, ou você tinha que fazer uma furação assim, só de dar pequenos pontos, só uma espetada no alumínio, porque caso você conseguisse bater o furador na pedra, abria-se um belo de um buraco no roche, permitindo que você ficasse ali com uma certa raiva e tivesse que fazer um roche, ou pelo menos o preparo do alumínio novamente. Mas falando a respeito da Shiazo, trouxe vários sabores para o mercado, teve importação por parte de pessoas que queriam trabalhar com a marca, não deu certo. Nos Estados Unidos foi assim extremamente rápido o número de vendas no seu lote inicial, mas pouco a pouco o pessoal foi largando mão e voltando para os produtos convencionais da época, e não foi diferente aqui no Brasil. Foi um precursor aí para a Ista, a marca brasileira, como eu falei para vocês, mas também para outros tipos aí de produtos que sejam sem nicotina. Mas a grande verdade é que produtos herbais, seja aí você tirando o tabaco, adicionando folhas de chá, você com as pedras tentando fazer algo diferente com relação ao tabaco, não assim pegou até hoje
E sendo bem honesto, bem transparente, acho que esse cenário não deve mudar realmente devido a tantas e tantas tentativas e por perceber que o consumidor realmente quer estar próximo do tabaco e da sua composição juntamente com a nicotina, entre outros elementos. E essas pedras, elas honestamente não eram muito legais na hora da gente falar para uma pessoa que não conhecia o mundo do arguile do que a gente estava fumando e até mesmo mostrar. É um produto que era muito esquisito. Estou, né? Até não preciso falar essa frase, você vai entender que esse termo não acaba soando muito legal. A gente já sofre com alguns pensamentos ruins a respeito do nosso mundo. Imagina com a adição das pedrinhas saborizadas, como a gente fala, os termos utilizados, e aí realmente não pegava legal. Mas acho que o ponto nem é esse, é só um adendo sobre essa questão aí do consumo. No geral, o produto não apresentava uma duração tão grande assim se comparado ao tabaco, o sabor sempre muito artificial e essa composição ela não gerava tanto interesse, porque muita gente não sabia muito como utilizar, tinha alguns vídeos, até mesmo nós, né, que já gerávamos conteúdo na época, fizemos pro blog do Arguile, mas faltava informação da própria empresa para que a gente pudesse replicar para quem tivesse interesse ou para quem já tinha o produto em mãos e queria fazer um belo de um uso. Patrick, você chegou a utilizar as pedras saborizadas? Olha, eu lembro de ter fumado com um amigo meu, assim, 1 ou 2 vezes no máximo. Depois disso já tinha sumido. Então nem deu tempo, né, de passar, de ter uma opinião mais, assim, né, mais detalhada sobre... Não teve tempo. A única memória que eu tenho é que era a duração, que era baixa. Duração baixa, um sabor um tanto quanto artificial e que fugia daquilo que a gente está sempre acostumado. Então, se você nunca ouviu essa história, eu estou contando um pouco do que foi esse movimento, não só nos Estados Unidos, mas principalmente aqui no Brasil. Para mais vídeos como esse, basta acompanhar o nosso canal. Vamos contar bastante aí nas próximas semanas sobre histórias, tá certo? Porque depois das essências em pedra, tivemos também as essências em pasta e gel, que recentemente andam bem sumidas aí do nosso mercado. Comenta aqui se você quer saber um pouco mais, porque essa história não começou nem no Brasil e nem de forma tão recente. Começa lá uns bons anos atrás, principalmente na Alemanha, tá certo? Muito obrigado pelo seu carinho, um grande beijo, um forte abraço, até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fui!